Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Lucas Casadori, como juntar os cacos para o resto do ano? Acho que isso que a gente acabou de falar é um ponto. O cara faz uma promoção de ingresso, tenta trazer a torcida e tem que falar, cara, essa turma tem que... O São Paulo tem que ir para a Libertadores ano que vem. Junta aí, agora o Lucas vai voltar, espero, o Oscar vai voltar, com esses reforços, se é que eles puderem jogar direito, é na mão desses caras aí, né? Então, é na mão deles, no Crespo, na mão do Crespo também. Sim. Agora, tem uma situação que é nova e que a gente não sabe medir o impacto ainda, que é esse distanciamento que vai existir entre o departamento de futebol e o presidente do clube por questões políticas e tal. Sim. Porque essa reviravolta, essa virada de página, essa mobilização para, por exemplo, voltar a Libertadores, o ideal é que seja feita como um todo, né? Uhum. Pelo clube também, mas dá para perceber que cada um tá preocupado com a sua coisa. Um lá com o fundo de Cotia, outro não sei o que lá. Pois é. Então vai depender muito, mais do que nunca mesmo, do técnico dos principais jogadores. Isso. Essa recuperação. Perfeito. do São Paulo Concordo, brasileiro. concordo. Já que o Crespo não tá escolado e não aceita, e não topa, e com razão, encarar as buchas da torcida, ele tá desviando dessas responsabilidades, se fecha com o time e vai embora. Exatamente. Vai ter que fazer isso. Audiência pra quem você quiser, segue sua vida. Agora, pra Você mim, dá like pro Luciano? Pra mim, eu não dou. O Luciano, eu concordo com o Miller em algumas observações. Por exemplo, o Luciano é um dos jogadores mais chatos do futebol brasileiro, já há muito tempo. Ele é muito chiliquento. Então ele reclama todo lance com a arbitragem e protesta, ele erra, ele acerta, ele esperneia, sabe? E passa do ponto. O que muita gente falava do Zubeldia, que é um cara que é fora da casinha, sai do controle. Então isso não agrega muito. O Luciano teve um bom momento no São Paulo com o Fernando Diniz, que acho que é o grande técnico para ele, é o cara que mais acreditava nele. Ele chegou a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Sim. Mas numa função que não era exatamente essa de centroavante. Sempre como um segundo homem ali, um segundo Onde atacante. ele rende mais, né, Bubu? E ele estava indo bem no começo da era Crespo, quando tinha lá o André Silva, lá para trombar, para fazer um trabalho sujo ali na área e sobrava para ele. Então o Luciano é um jogador ruim? Não é. Eu comparo um pouco, eu estava falando aqui com o meu amigo que torce no Palmeiras, no Rio Branco, que o Luciano é um pouco o Valdívia do Palmeiras. O que foi o Valdívia no Palmeiras? O Valdívia foi um bom jogador, não é craque, mas ele jogou numa época de muita carência de ídolos do Palmeiras. O Palmeiras não disputava grandes títulos, sofria, apanhava muitos rivais, era motivo de chacota. E o Valdívia conseguia ali ser um pouco de luz, de técnica no momento de trevas do Palmeiras, e ele provocava rivais. Valdívia fazia choro, postava coisa provocando, chute no vácuo. E aí a torcida do Palmeiras, carente naquele momento, olhava pro Valdívia como, esse cara é minha salvação, vou abraçar esse cara que é meu ídolo. Sendo que o Palmeiras teve muitos jogadores muito melhores que o Valdívia. E eu entendo, essa geração São Paulina mais recente é muito sofrida, é muito machucada. Então eles estão se acostumando a apanhar eliminações, a não ser protagonista, como disse o Casares depois de ganhar o Copa do Brasil, voltamos a ser protagonistas. Voltou nada, São Paulo hoje é coadjuvante no cenário nacional, não disputa título brasileiro, na Libertadores é com sorte para tentar chegar até as quartas, entendeu? O Luciano é isso. Nessa era São Paulina de carência de títulos, de carência de ídolos, de problemas financeiros, administrativos, ele é um cara que de vez em quando vai lá, o título que sai... tira o São Paulo da fila ali, ele vai bem naquela final, mas sempre como coadjuvante. Quando começou esse ano, de 25, qual que era o projeto São Paulino? O Quarteto Fantástico. Era. Seria Lucas, Oscar, Luciano e Caleri. Nesse ano, praticamente o único que jogou foi o Luciano. Esse quarteto funcionou um tempo num jogo contra o Corinthians. O mais Então, nunca praticamente nesse ano esse quarteto não existiu. Acabou a era do Luciano no São Paulo, Bubu? Eu acho que tem alguns jogadores no São Paulo, eu acho que o Luciano e o Arboleda vão terminar esse ano. Eles precisam fazer uma reflexão e o São Paulo também. São jogadores que estão há muito tempo no clube, que já tiveram bons momentos no clube, mas eu acho que talvez seja o momento de saída, o momento de fim de ciclo, porque vai desgastar, vai desgastar. Então, enquanto eles ainda têm mercado, ainda têm clubes interessados, podem participar de algum bom negócio, acho que ao final do ano... Pera um pouquinho, vou inverter essa pergunta. O São Paulo atual, ele tem jogadores melhores que a Arboleda e Luciano? Ele tem perspectiva de reposição desses jogadores? Ele pode se dar o luxo Na de abrir defesa, mão do hoje o São Luciano Paulo e do trouxe o Arboleda? Tolói bem. Ele vai bem. O Ferrarese estava sendo o melhor zagueiro do São Paulo. Ele não foi bem lá contra a LDU, falhou também. Mas até o Arboleda também falhou.
né? O São Paulo tem, se não é maravilhoso, tem um Sabino ali para compor e tem um Alan Franco que é bom zagueiro. Então, assim, em quantidade de zagueiros, mais ou menos do mesmo nível, o Arboleda já foi melhor, né? Já foi melhor. Então, hoje é um questionamento, especialmente porque o Arboleda também falha muito em jogos decisivos. O Birner lembra muito disso. Tá, e o Luciano? E o Luciano é o seguinte, ele não, por exemplo, ele veste a camisa 10 do São Paulo. Tem uma camisa, como quase todo grande clube brasileiro, tem muito orgulho da sua camisa 10, dos seus grandes camisas 10. Então, ele não é o Daniel Alves, que deram uma camisa 10 por marketing e foi um tiro na água, mas o Luciano carregar 10 do São Paulo tem algo errado nisso. Não pode ser. A camisa 10 do São Paulo precisa ter algo a mais. Que não, ficar se metendo e ficar atacando um jogador ali que está jogando no São Paulo, que é o caso do Miller, né? Ele fez um ataque ao Luciano e ataca a torcida, né? Falando, esse é o ídolo que vocês merecem. Olha, o Miller com a bola nos pés era um gênio, Maurício, mas falando para mim, ele só dá a bola fora. Acho que tem uns recalques aí, não sei. O Miller foi um dos maiores jogadores que vestiram a camisa do São Paulo, né? Impressionante quantas alegrias ele nos deu, né? Eu acompanhei a carreira inteira dele e um jogador extraordinário, de uma reinvenção, capacidade de reinvenção, né? Incrível. A gente tem que separar vida e obra, né? Muitas vezes é difícil. A gente faz isso com artistas, né? Com músicos e tal, né? Atrás daquele artista tem um ser humano que às vezes vai falar bobagem, que se admira tanto, mas vai ter uma visão de mundo completamente diferente da sua. E o Miller parece ser esse caso, né? O craque que ele foi dentro de campo contrasta com a personalidade, as declarações, posições e opiniões dele. Já tinha até arrumado confusão depois com a Arboleda, né? Que respondeu publicamente, né? Enfim, nas redes sociais. Eu acho que para alguém que frequenta o clube, sabe, Maurício? Eu acho que se ele quisesse contribuir mesmo, poderia contribuir, mas de outra forma, né? Talvez ser mais atuante, cobrar. Não sei se é um recado aí. O Miller seria, se fosse hoje, né? Ele seria um jogador para disputar melhor do mundo, né? Para ir para o Real Madrid e tal. Ele foi para o Torino e tal, voltou, daí não teve uma administração inteligente do seu patrimônio, né? Então, sei lá, às vezes tem alguns recalques aí, né? Vendo quanto ganham esses jogadores hoje, não sei. Não vou tentar também ficar analisando a personalidade do Miller, mas acho que não contribui em nada, pelo contrário, acho que são afirmações que não são verdadeiras, né? Eu acho que não falta ao Luciano empenho, né? E eu acho que ruim com ele, pior sem ele. Ele foi muito mal nesses dois jogos, ele perdeu gols importantes, tem uma responsabilidade muito grande na eliminação do São Paulo. Mas o São Paulo ficou sem ataque, né? E todo mundo na esperança de ele ser o cara para fazer gol. Quando ele não faz, ninguém mais faz, né? Sim. Eu tenho uma analogia ao Luciano, que é assim, primeiro, respeito máximo ao Luciano, eu gosto muito do Luciano, né? Eu sou de uma geração aí que pegou grande parte aí do finalzinho dos anos 2000 e veio depois nessa década de 2010 a 2020, e que não viram, né, a maioria dos grandes jogadores. Por exemplo, eu não vi o Miller jogar só em DVD, só em tudo. O Luciano, para mim, eu gosto, tenho um respeito muito grande por ele, mas eu acredito que essas duas partidas contra a LDU foi meio que a vida dando a oportunidade para o Luciano dele ser protagonista na história do São Paulo. Porque ele é um jogador que ele tem uma história bonita, né? Ele fez gol em final de Paulista, ele foi campeão da Copa do Brasil. Só que, se a gente for parar para ver, o Luciano, ele sempre foi coadjuvante. No Paulista, ele era reserva. Na Copa do Brasil, ele era reserva. Na Copa Libertadores, por exemplo, ele nunca marcou um gol em mata-mata. Os 4 gols que ele tem foi na fase de grupos. E até eu fiz uma analogia que foi... Vou pegar o universo dos cinemas, que não sei se vocês viram, se vocês gostam, o Maurício deve gostar bastante, que ele é bem antenado nas atualidades, do Thor, o filme do Thor, inclusive que o ator parece muito o nosso querido Alexandre Salvador, igualzinho. Que isso! Bonitão igual. E tem o filme do Thor. E o Thor é o protagonista, é óbvio, né? Ele era dos Vingadores e tudo. E o Loki, é o irmão dele, né? Era um coadjuvante. Só que nos cinemas, o coadjuvante foi tão legal, foi tão bacana, era um coadjuvante tão maneiro, que o público começou a querer pedir esse coadjuvante como um protagonista. E a Marvel fez a série do Loki, e a série do Loki bombou, tem 2 temporadas, e hoje ele é um protagonista no universo cinematográfico da Marvel. E aí essas 2 partidas da LDU, contra a LDU, foi a vida dando a oportunidade para o Luciano.
Lucas tá fora, Caleri tá fora, Oscar tá fora, o torcedor olha para a escalação, tem Rigoni, Dineno, Tapia, Ferreirinha, é você, meu irmão, é você, é o camisa 10, é o atacante, é onde a torcida tá colocando a expectativa. Era as quartas de final da Libertadores contra a LDU, era pra gente lembrar daqui a 10 anos, foi o Luciano, aquela partida, os 2 jogos, lá na altitude ele fez 2 gols, aqui no Morumbi ele também fez, ele levou o time e a torcida gritou, é Luciano. Só que aí a vida deu essa oportunidade, né, dele criar a série dele ter o filme, o roteiro dele, e infelizmente ele não conseguiu, e faz parte, às vezes, você pode ser um baita de um coadjuvante, e eu acho que o Luciano é um excelente coadjuvante, mas para protagonista, talvez não serve. E aí eu vejo muita gente já falando em fim de ciclo de Luciano, aí eu já acho que é um outro papo, acho que é muito difícil você encontrar um Luciano que vai te entregar 20 gols no ano, mas talvez a gente tenha que diminuir a nossa expectativa para cima do Luciano. Talvez a gente tenha que olhar ele cada vez mais como um grande coadjuvante e não colocar essa responsabilidade nele como protagonista e às vezes até ele próprio, né? Porque eu tenho informação que ele se cobrou para isso, ele se preparou para ser esse protagonista e tentou, cara. Foram 7 gols ali, ele se matou, ele tentou, só que às vezes não é para ser. Às vezes o papel de coadjuvante, excelente coadjuvante por sinal, tá de bom tamanho. Olha quantos atores coadjuvantes que ganharam Oscars, por exemplo, pelo papel.